Com o presidente da CPI do esgoto em Blumenau, vereador Diego Nasato do Novo, que está conosco. Vereador, bom dia, muito obrigado pela atenção mais uma vez aqui com a Rádio Itaberá Bandeirantes. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes da Itaberá. Para mim é uma satisfação estar com vocês mais uma vez. Ontem, mais uma reunião da CPI que ouviu técnicos da Funasa. Presidente, o depoimento dos técnicos da Funasa ontem pode impactar o relatório final da CPI? Jorge, inclusive mais do que eu imaginava. Cada vez que a gente fala do contrato de saneamento, de repactuação dos valores, o que a gente mais escutou ao longo dos últimos meses e dos últimos anos é que existem receitas frustradas da concessionária por conta de uma rede que seria responsabilidade do município e não foi construída. E o município, ao longo das gestões que se passaram, alega que essa rede não foi construída em sua totalidade por conta do recurso que viria da Funasa e acabou não vindo. E em diversos depoimentos que a gente teve, tanto da Agir, mas principalmente de ex-prefeitos como João Paulo e Napoleão, falava-se que era muito difícil conseguir conversar com a Funasa, que era burocrático e que, essencialmente, isso inviabilizou o cronograma original do contrato e todo o fluxo de entradas de receitas. E a gente conseguiu, inclusive, dar uma lição aos ex-prefeitos de Blumenau. A Câmara de Vereadores, com toda a sua modéstia, entrou em contato com a Funasa e a gente foi atendido. 2 técnicos vieram até aqui de maneira muito solícita, trouxeram todos os esclarecimentos. E eu acho que o ponto mais relevante que a população precisa saber é que, segundo os relatos dos técnicos da Funasa, os recursos que deixaram de vir lá por volta de 2010, 2011, eram da ordem de aproximadamente 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. Ou seja, é um montante muito pequeno para trazer um problema tão grande como é o contrato de saneamento de Blumenau. Quando a gente fala, por exemplo, do quinto tema aditivo, que felizmente foi revogado, dentre diversas questões que estavam presentes ali, a gente pode citar, por exemplo, o aumento do prazo de concessão por mais 10 anos. E só isso representaria cerca de 800 milhões de reais a mais para a concessionária. Ou seja, é uma ordem de grandeza muito grande. A Funasa, com certeza, ela teve impactos no contrato de saneamento da nossa cidade, por não ter enviado esses 2 milhões e meio de reais, só que a omissão das gestões que se seguiram em executar por iniciativa própria as obras que eram sua contrapartida, fez com que o município entrasse como se fosse num rotativo de cartão de crédito. Aqueles 2 milhões e meio de reais que a Funasa deixou de repassar, que na época era pouco, hoje representa muito, porque ao longo do tempo esses 2 milhões e pouco precisam ser corrigidos, mas principalmente toda a receita equivalente à rede que não foi entregue e colocada em operação, acumulada ao longo de 15 anos, representa um montante expressivo. Ou seja, lá atrás, quando deixou de vir o recurso da Funasa, os gestores do município precisavam ter encontrado uma solução com a máxima urgência, porque é como se o município tivesse entrado no rotativo do cartão de crédito e aos poucos isso vai se tornando impagável. E se essa solução não vier ainda mais cedo, a gente segue pagando uma fatura de rotativo do cartão de crédito. Então, se não é a Funasa a principal responsável pela falta de cobertura prevista no contrato, como sempre tem sido divulgado, né, vereador, para a aplicação de aditivos, a quem mais cabe essa responsabilidade? É o próprio município que deixou de fazer a sua parte? Eu entendo que sim, a gente não pode eximir a responsabilidade da Funasa, até porque a gente, ao longo de vários anos, e a gente recebeu isso no depoimento do senhor João Paulo Klarnben, foi contestado a tese da Funasa de que deveriam ser encerrados os repasses. E a Controladoria Geral da União, ela reconheceu o erro, a Funasa deveria ter enviado o recurso. Porém, o município ele tem responsabilidade nas gestões que se seguiram, porque o problema ele é potencializado a cada ano que a obra não é executada. E boa parte da rede que deveria ter sido entregue com recurso da Funasa, ela poderia ter sido feita pelo município, porque representa, olha só, Jorge e ouvintes da Rádio Itaberá, aproximadamente 4,2 quilômetros de rede deixaram de ser construídos
pela não vinda de recursos da Funasa. Ou seja, é muito pouco que faltou. Faltou só 4 quilômetros, ou seja, a não vinda de recursos da Funasa, ela geraria um problema como se fosse um rotativo de cartão de crédito, caso a administração ou as administrações que se seguiram não solucionassem o problema. Então a gente já tem 15 anos de algo sendo jogado para frente, e daí o problema vai se tornando impagável porque ninguém quer colocar o recurso para sanear essa dívida de rotativo de cartão de crédito. 4 quilômetros de rede é muito pouco para ter se tornado o problemão que a gente tem hoje. Vereador, deixa eu ver se eu entendi direito, né? E a nossa audiência também. Então quer dizer que tinha o contrato com a Funasa e havia uma contrapartida do município. A Funasa, então, deixou de repassar parte de recursos, que na época avaliados em 2 milhões, e o município também parou com a contrapartida, é isso? Exatamente. A gente teve, ao longo do tempo, 4 convênios da Funasa. 2 foram 100% executados e concluídos, já estão, inclusive, aprovados pelo Tribunal de Contas, e outros 2 convênios, eles seguem com processos em andamento, mas o recurso o município já perdeu, porque o recurso estava previsto para aquela época e ele já voltou para a União. E, inclusive, a Funasa move uma ação contra o município para receber de volta o dinheiro que foi empregado desses 2 convênios. Mas é muito pouco provável que o município tenha que ressarcir a Funasa. E o resumo da história é o seguinte: a Funasa deixou de repassar 2 milhões de reais, por conta disso, 4 quilômetros de rede daqueles convênios deixaram de ser executados e, por isso, ao longo de 15 anos, um problema que era pequeno, no caso, 2 milhões de reais e 4 quilômetros de rede, passaram a ser todo esse escândalo que a gente vê hoje. Inclusive, com um contrato de saneamento já aditivado em 10 anos, que eram 35, foram para 45, e no quinto termo aditivo previa mais 10 anos de contrato com a concessionária. Enquanto a Prefeitura de Blumenau não executar aquilo que é de sua contrapartida e deixar operacionável a sua parte, que era aproximadamente 20% de cobertura, a gente vai ter esse problema seguindo. Ou seja, para resumir, o que era a responsabilidade do município, o que era a responsabilidade de um convênio com o governo federal, passou a ser uma dívida do contribuinte, que cai no bolso dele todos os anos. Cada vez que a gente fala de desequilíbrio econômico, a gente pode lembrar que a Funasa deixou de repassar 2 milhões de reais em 2010, as gestões que se seguiram não encontraram uma solução, uma alternativa, e poderiam ter feito, e aquele pequenino problema de 2 milhões de reais, hoje já se fala em dezenas ou centenas de milhões de reais de um problema cada vez maior. Inclusive, reforço, no quinto termo aditivo, que felizmente foi revogado, previa-se mais 10 anos para a concessionária. Ou seja, só ali a gente está falando de uma receita extra para a concessionária de pelo menos 800 milhões de reais. Então é uma imprudência muito grande o que aconteceu ao longo das gestões que se seguiram a esse problema da Funasa. Repito, a gente não pode eximir a Funasa da responsabilidade sobre a vinda dos recursos da ordem de 2 milhões de reais a preços da época. Se a gente corrigir isso a valores de hoje, talvez em torno de 5 ou 6 milhões, só que o município é responsável por não ter encontrado uma alternativa e ter executado aquilo que era a sua contrapartida, sabendo que tinha um peso tão grande no contrato de saneamento. Faltou empenho das gestões anteriores, vereador? Sem sombra de dúvidas. Inclusive, a gente tem um conhecimento notório, a população também sabe que nenhuma gestão gosta de gastar dinheiro com aquilo que fica embaixo da terra, porque rasgar as ruas, colocar tubulação, a gente diz que não dá voto, né? E eu acredito que tem muito a ver com isso. As gestões que se passaram foram omissas nesse sentido, não fizeram aquilo que era de sua contrapartida e utilizaram a Funasa como subterfúgio para daí mesmo não fazer aquilo que era sua contrapartida. E as consequências estão sendo severas e a gente vai continuar sentindo elas ao longo das próximas décadas. E isso tende a piorar caso as gestões, seja a atual e as subsequentes, não executem imediatamente aquilo que é a contrapartida do município, que é deixar operacionável cada metro da rede que era de responsabilidade do município por entregar à concessionária, seja com recursos da Funasa, recursos próprios, aquilo quer que seja. A Funasa não mandou 2 milhões, mas o município tinha que ter encontrado uma alternativa. Um problema de 2 milhões de reais lá atrás se torna um problema de 800 milhões de reais hoje.
Bom, a CPI decidiu também convocar o ex-prefeito Mário. O que se busca com o depoimento dele, presidente? Jorge, a minha intenção em chamar o prefeito Mário é dar a ele a oportunidade de falar, explicar um pouco sobre como atuou com o contrato de saneamento, assim como a gente teve a oportunidade de ouvir os outros ex-prefeitos, Napoleão e João Paulo. Nada mais justo do que ouvir também o senhor Mário Hildebrand. Até porque durante a gestão dele, não foi feito 1 metro sequer de rede, que era a contrapartida do município. Ou seja, mais uma gestão que se passou colocando um problema para frente de forma potencializada. Precisava ter feito a rede. Outra questão que eu acho relevante é, quando a gente fala do famigerado quinto tema aditivo, que na formatação que ele estava sendo concebido e assinado, ele era ilegal no meu entendimento, toda a construção do aditivo veio na gestão do ex-prefeito Mário. O senhor André Espezin, inclusive, deu depoimento à CPI, disse que ele que propôs a solução de 40% da nossa cidade sendo atendida com caminhão limpa-fossa, e a gente quer entender por que o Mário ele fez a gestação do quinto tema aditivo, pariu ele, foi esse termo que eu utilizei, e deixou só o prefeito Egídio registrar esse filho bastardo em cartório. Então, assim, toda a construção veio da gestão do prefeito Mário. Por que ele não assinou? Por que ele deixou isso para a gestão seguinte? E outro ponto importante, existia uma decisão regulatória para que o município reduzisse a tarifa de esgoto em aproximadamente 2,6% até abril de 2024, no máximo. Ou seja, a população deveria, neste momento, estar pagando uma tarifa menor de esgotamento sanitário, conforme decisão regulatória. E eu quero saber do ex-prefeito Mário por que ele decidiu não baixar a tarifa de esgoto. Será que ele estava jogando em favor da concessionária? Isso tudo precisa ser esclarecido. Bom, com a convocação do ex-prefeito Mário, fecha-se o ciclo de oitivas ou mais alguém ainda pode ser chamado? A gente não tem mais nenhuma pessoa no radar imediato. É claro que a gente ainda está no prazo regimental de seguir com os trabalhos da CPI, mas a gente vai discutir isso com os demais membros da comissão. A princípio, deve ser a última oitiva, a não ser que surja algum elemento novo. A gente deve ouvir o ex-prefeito no próximo dia 2 de dezembro, uma terça-feira às 10 da manhã, e a minha intenção é concluir os trabalhos da CPI ainda na primeira quinzena de dezembro. Então a gente está 100% na reta final dos trabalhos. Dependemos ainda também da entrega do relatório final da empresa de consultoria. A Câmara se empenhou em contratar esse serviço de consultoria porque a gente não confia mais na AGIR. A agência reguladora que deveria dar essa chancela de legalidade a todos os atos do contrato, ela se mostrou omissa em diversos episódios, e o fato de não ter punido a Prefeitura de Blumenau por não atender uma decisão regulatória, como eu acabei de citar, de redução da tarifa de esgoto, é mais um exemplo de omissão da AGIR. Então, com base nesse relatório da empresa de consultoria, a gente quer saber se a tarifa que está sendo cobrada é correta. Pode ser que esteja, do ponto de vista contábil, correta, mas a gente precisa ouvir isso de um órgão independente. Foi contratada uma empresa séria, de São Paulo, credenciada a agências reguladoras nacionais, maduras, então a gente fez isso com muita responsabilidade, coisa que a administração deveria ter feito antes de assinar qualquer tipo de aditivo. Não fez relatório, não fez estudos técnicos e nem tem equipe interna para fazer isso sozinha. Deveria ter contratado um profissional para avalizar qualquer ato antes de assinar. Presidente, só para a gente esclarecer mais uma vez que é muito importante, porque ainda tem pessoas que questionam a falta de ser ouvido o prefeito Egídio, né, que assinou o quinto termo aditivo e depois revogou essa assinatura. Por que ele não é ouvido? O prefeito Egídio ele não é ouvido porque regimentalmente não é permitido que seja feito a convocação do prefeito em exercício. Eu entendo que essa jurisprudência ela tem alguma razoabilidade, é a realidade que se aplica para os governadores, para o presidente da República e para diversos órgãos do Executivo, com a intenção, no meu ponto de vista, de não tornar isso algo promíscuo, porque pode ser utilizado de ferramenta puramente política. Então, o regimento ele não permite que a gente faça a convocação de prefeito em exercício, e a gente tem diversos episódios do Brasil afora que garantem essa jurisprudência. A época da CPI dos respiradores, existia uma intenção de ouvir o governador Moisés, da época do Covid, e já existia diversos entendimentos naquela época que o chefe do executivo em exercício, ele não precisa ou não deve ser ouvido em caráter de convocação em CPIs ou CPMIs. E é por isso que a gente não vai intimar ele.
Bom, diante de tudo que o senhor já ouviu, o que é possível passar à população nesse momento sobre a concessão da coleta e tratamento de esgoto na cidade? Bem, a gente pode dizer que a tarifa hoje ela é uma das mais altas de Santa Catarina. Isso não é à toa. Foi um problema na concepção do contrato que gerou tudo isso e uma sequência de outros erros que potencializaram esse dano ao patrimônio público e o dano ao bolso dos contribuintes. Então, vai ser muito difícil a gente conseguir responsabilizar uma pessoa especificamente, porque é uma sucessão de erros, uma sucessão de atos que culmina no preço absurdo que a gente paga da tarifa de esgoto hoje, na falta de cobertura de saneamento de esgoto. Então, o nosso relatório ele tem a intenção de esclarecer tudo o que aconteceu à população de Blumenau. Ao longo dos últimos 15 anos, o que a gente mais teve foi conversas em portas fechadas, salas fechadas, e a população sem participar disso. Então, através do nosso relatório, a gente vai, no mínimo, garantir transparência e publicidade em tudo que envolveu o contrato de saneamento ao longo dos últimos 15 anos. Pode ser que a gente apresente relatórios citando improbidades de gestores, mas isso tudo ainda está nos apanhados finais junto com o nosso relator e, no mínimo, transparência. A população precisa saber quem errou, até porque a CPI ela não é só técnica, ela também é política. Então, porventura, se não vier alguma responsabilização criminal de alguém, pelo menos do ponto de vista político, essa pessoa vai ser responsabilizada, caso tenha sido omissa em algum sentido ou tenha sido irresponsável em alguma ação que tomou ou, principalmente, que não tomou. Nesse caso, eu acho que a gente tem muito a responsabilizar a gestores que se passaram, porque a sua omissão, a sua falta de ação fez com que o problema fosse potencializado. Diego Nasato, muito obrigado pela participação do senhor aqui nesta manhã. Jorge, um abraço a ti, um abraço a todos os ouvintes, a gente segue à disposição. Bom trabalho e ótimo dia. Vereador Diego Nasato, do Partido Novo, presidente da CPI do esgoto em Blumenau, falando sobre a oitiva com a Funasa, realizada ontem.